Olá, queridos, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui novamente e eu queria estar dividindo com você uma porção da palavra de Deus que Ele colocou no meu coração. Eu queria falar com você hoje sobre o silêncio de Deus, porque Deus ele sempre falou com a humanidade, Ele sempre esteve próximo do homem, aliás, Ele sempre teve essa intenção de estar próximo ao ser humano e de interagir com o ser humano, se relacionar com o ser humano, seja da forma que fosse, desde o Éden, lá em Adão, na viração do dia, como diz lá o Gênesis, que Deus ele tinha já a intenção de ter um relacionamento com o ser humano. É exatamente por isso que ele sempre falou com o ser humano. Ele sempre deu a sua voz ao coração, aos ouvidos dos homens. Esse é o nosso Deus. Antes de Jesus, Deus falava somente aos profetas, somente aos reis, e ele falava com esses homens que eram considerados privilegiados por ouvirem a Deus, até que em Jesus e após Jesus, e aí nós estamos falando dos nossos dias de hoje, Deus ele então escolheu falar com o ser humano em seu interior. É no íntimo do ser humano que Deus fala através do seu Espírito Santo nos dias de hoje. Isso a gente vê claramente no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, 26, onde diz que Jesus, prometendo do Espírito Santo, ele fala que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Quando Jesus fala que ele vos ensinará todas as coisas, ele está deixando bem claro que quem vai falar conosco em nosso interior é o Espírito de Deus. Quando assim Deus quiser falar conosco, é através do Espírito Santo que ele vai fazer. E muitas vezes nós não desenvolvemos esse relacionamento ainda com o Espírito Santo, não estamos maduros o suficiente nesse relacionamento com o Espírito Santo, e então o que acontece é que Deus pode sim usar outras pessoas que têm o Espírito Santo para falar conosco. De qualquer forma, Deus ele fala. Deus ele se faz ouvir a nós que somos os seus filhos e que ele tanto ama e sempre quis se relacionar conosco. A verdade é que, na prática, quando nós estamos vivendo nos dias de hoje, principalmente, nem sempre a gente ouve Deus falar conosco no nosso íntimo através do Espírito Santo, e nem sempre a gente vê também as pessoas sendo usadas por Deus para nos dar algum recado, para falar conosco. E o sentimento que nós temos é do silêncio de Deus para conosco. Quantas vezes você talvez tenha se sentido assim? Que está diante de Deus, buscando, orando, mas Ele não está falando com você. Ele não se faz ouvir dentro do teu coração e não usa as pessoas para falar com você. E aí o sentimento que você tem é de um silêncio divino. E Deus parece que não está falando com você e você se sente só no seu relacionamento com Deus. E o que mais incomoda é que muitas vezes esse silêncio de Deus, ele acontece no meio de situações e momentos difíceis da nossa vida. E é o que mais nos aflige, porque quando nós estamos passando por situações difíceis, por situações complicadas, é aí que nós queremos ouvir a voz de Deus, é aí que nós desejamos ouvir a voz de Deus, e quando isso não acontece, nós ficamos frustrados e muitas vezes alguns perdem até a sua fé por conta desse silêncio de Deus. Mas o que você precisa entender, meu amado, o que eu e você, que nós precisamos entender, é que muitas vezes o silêncio de Deus se faz necessário porque aquilo que nós queremos como solução para a nossa vida já está ao nosso alcance.
E Deus muitas vezes fica em silêncio porque nós já temos plenas condições de alcançar aquilo que nós estamos buscando. Não há necessidade dele intervir, não há necessidade dele falar, porque as soluções que nós estamos almejando para a nossa vida em determinadas situações, elas já estão ao nosso alcance. E um texto que deixa isso muito elucidado, muito claro, é o texto que conta a história de Agar, no livro de Gênesis, no capítulo 21 e o versículo 14. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Gênesis, capítulo 21 e o versículo 14 ao 19. Eu queria fazer a leitura com você desse texto. Gênesis 21, 14 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-o sobre o ombro, também lhe deu o menino e a despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a uma certa distância, de um tiro de arco, porque dizia: eu não quero o ver morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Amém? Olha que texto interessante esse texto, que conta a história de Agar. Agar, para que você esteja contextualizado, Agar, ela era uma escrava egípcia que servia a Abraão e Sara. E em um dado momento, como Deus havia dado a promessa para Abraão e Sara de um herdeiro, e eles não tinham esse herdeiro, estavam ficando avançados em idade, então Sara teve uma ideia e falou isso para Abraão: olha, eu não posso te dar filhos, eu estou ficando velha, então pega aqui a Agar, que é essa nossa escrava, a serva egípcia que Abraão tinha, e deite-se com ela, então ela lhe dará um filho. E foi exatamente isso que aconteceu. E a Bíblia diz que Agar então concebeu, e ela deu à luz a um menino chamado Ismael. E depois de um certo tempo, esse menino cresce, e então Sara, depois de um tempo, e nós conhecemos o texto, diz que Sara também concebeu, ela engravidou. E ela deu também à luz a um menino. Sara, que era a esposa legítima de Abraão, então, ela começou a ter alguns conflitos com Agar. E a Bíblia diz, e o texto diz, nesse capítulo que nós lemos, que quando Isaque, que era o filho de Sara, que havia nascido, ele já estava grande, já estava desmamado, diz o texto, diz que Ismael zombou dele, e Sara não gostou nada disso. Então Sara, ela sugeriu a Abraão que expulsasse Agar da casa deles, porque ela já tinha então Isaque, e ela se sentia ali meio que afrontada por Agar e o seu filho Ismael. Então foi exatamente isso que aconteceu. Abraão, ele expulsou Agar da sua casa. E é exatamente aqui nesse ponto que nós começamos a ler o texto bíblico, onde diz que Agar, então, ela foi expulsa da casa de Abraão, e ela foi, e diz o texto, errante
pelo deserto de Berseba. Ela não sabia para onde ir, ela estava sem rumo, sem direção. Era um momento difícil da vida de Agar, um momento muito complicado. Imagina você, uma mulher, sozinha e com um filho, e de repente ela se vê num deserto sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. E é interessante aqui, nesse ponto, que nós, se prestarmos bem atenção no texto bíblico, nós vamos ver que Agar, ela não ouviu nada da parte de Deus. No deserto de Berseba, ali, Agar estava errante pelo deserto, passando por uma situação muito difícil. E pior, a voz de Deus estava ausente para ela. É interessante que Deus fala com Abraão antes de que Abraão a expulsasse, inclusive dando aval a Abraão para que pudesse expulsar sim aquela escrava dele, e que ele tinha planos para ela e para o seu filho. Mas para Agar, a maior interessada, que estava passando por aquele momento difícil, Deus não falou nada. Havia um silêncio da parte de Deus para Agar. E Agar então vai ao deserto e ela vai sem ter a direção e a voz de Deus. O silêncio de Deus para ela estava ecoando. Estava alto o silêncio de Deus no coração daquela mulher, porque ela passava por uma situação difícil. Talvez você também tenha passado uma situação difícil na tua vida, está passando uma situação muito complicada e você está errante também, como aquela mulher num deserto, o deserto de Berseba da tua vida, e você não sabe muito bem o que fazer, e nesse momento que você mais queria era ouvir a voz de Deus, e você não tem ouvido. O silêncio de Deus tem se feito presente na tua vida, assim como para com Agar também. E ali Agar, então, ela começa a ir pelo deserto, e a Bíblia diz, e ela, como estava apenas com um odre de água e um pão, isso acabou-se rapidamente. Ela já não tinha mais recursos, ela já não tinha mais o alimento para ela e para o seu próprio filho. Imagina essa situação. Os recursos que ela tinha, as únicas coisas que ela tinha em mãos, que foi Abraão que deu a ela, apenas um odre de água e um pão. A Bíblia diz que aquilo acabou, e mesmo diante dessa situação, quando havia acabado, a Bíblia narra a história e deixa claro aqui que Deus ainda não havia falado com ela. E talvez também com você tenha sido isso, nos momentos em que mais as situações se agravam, em que você tem perdido recursos, principalmente em um momento como esse que nós estamos vivendo, que você tenha perdido o rumo das coisas e que você tenha perdido também financeiramente muitos recursos na sua vida. Talvez aí é que você mais precisaria de ouvir a voz de Deus e você não tenha ouvido, como aquela mulher também não estava ouvindo a voz de Deus, e talvez assim tenha sido com você também. E ela então, como começa a perder os seus recursos, a única coisa que ela tinha, que era aquele odre de água e aquele pão, então ela deixa o desespero entrar. E a Bíblia diz então que ela pega o seu filho e coloca ele debaixo de uma árvore, ali no meio daquele deserto, porque ela não suportaria ver aquele menino morrer. Então ela coloca aquele menino na árvore, ali ao pé daquela árvore, e ela, a Bíblia diz que se afasta e ela se coloca a uma certa distância, muito provavelmente aonde ela não conseguia ver mais o menino, e o menino também não conseguia ver ela, Agar, e então ela ali fica desesperada, desistindo, abrindo mão, porque ela não sabia mais o que fazer, e a voz de Deus não acontecia para ela até aquele instante. E a gente vê esse texto e coloca-se no lugar dela e vê o quanto que é desesperador, o quanto que isso é desesperador. E diante do desespero então de Agar, Deus quebra o silêncio, aqui no versículo 17, e ele diz: o que tens, Agar? O que você está fazendo aí? Vai lá, pega o teu filho. Não fica aí, não desista. Não se entregue dessa forma. É o que Deus está falando para você hoje. Não se entregue, não desista, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão daquilo que Deus já projetou para você, não abra mão dos propósitos, dos projetos que um dia Deus colocou no seu coração.
Talvez você tenha feito inclusive como Agar, você não quer nem enfrentar a situação, você se coloca a uma certa distância e você tem fugido de situações. Deus está dizendo hoje a você: o que tens? Não desista. Não fique desanimado. Não fique desanimado. E esse desespero todo de Agar e essa situação toda que acontece na vida dela, e Deus falando aqui para ela: não desista, nos ensina algo. Porque quando Deus fala para ela: o que tens? Vai lá, pega o teu filho. E a Bíblia diz que aqui no versículo 19, então Deus abre os olhos dela e ela vê ali um poço de água. Ou seja, aquele poço de água, ele estava lá o tempo todo. Apesar da circunstância e do desespero daquela mulher, a solução estava ali, na frente dela. A solução estava próximo a ela, e ela não enxergou, ela não viu. Tamanho desespero. E ali é como se Deus estivesse falando para ela: o que tens? Olha ali, tem um poço. Pega o teu filho, leva ele lá. A solução está ali. Não desista. É como se Deus estivesse falando para você hoje: olha, talvez você tenha se deparado com o meu silêncio, não é porque eu estou indiferente à situação que você está vivendo, não, é porque a solução que você precisa está ao seu alcance. A solução que você tanto quer, a solução que você tem tanto buscado, está ao seu alcance, diante dos seus olhos. Você não está enxergando por conta do desespero que muitas vezes a gente deixa entrar. E olha que interessante, num primeiro momento Agar não tinha visto o poço, porque o desespero estava escurecendo as suas vistas para aquela solução. Mas, se nós prestarmos atenção, ela enxerga uma árvore no meio de um deserto. E se ela tivesse calma e tranquilidade para tentar entender os sinais que estavam aparecendo para ela, ela ia entender que ali próximo só poderia existir um poço de água ou águas correntes, porque se existe uma árvore, essa árvore ela foi ali alimentada por águas. Como é que uma árvore vai nascer no meio do deserto se não existirem águas? Faltou para ela ali entender os sinais. Talvez você não tenha visto a solução, mas você já está vendo sinais do que é a solução, do que Deus tem para você, as soluções que Deus tem para a tua vida. O que você precisa fazer é ler os sinais, é abraçar os sinais, ter fé neles, saber que mesmo que você tenha visto apenas um sinal, a solução está próxima. Aquela mulher não soube ter esta calma, esta tranquilidade, porque a única coisa que é capaz de nos cegar diante das soluções que já estão à nossa frente em momentos difíceis da nossa vida, a única coisa que nos cega é o desespero. E ela deixou o desespero entrar. O que Deus está falando para você hoje: não deixa o desespero tomar conta da tua cabeça, dos teus raciocínios, da tua mente, do teu coração. Não deixa o desespero invadir a tua alma. Olhe para as circunstâncias, tente enxergar as soluções, tente interpretar os sinais que estão te aparecendo no meio desse deserto que você está vivendo. Por mais que você tenha andado errante nesse deserto, por mais que as situações estão se apertando na tua vida, por mais que o desespero está tentando entrar, não deixe entrar e comece a enxergar as soluções. Tente ver as árvores que estão no meio do seu deserto. Deus quer que você possa hoje acalmar o teu coração e não ficar desesperado diante das circunstâncias. Não se desespere. Não ache que o silêncio de Deus quer dizer que Ele te abandonou. Deus não abandona ninguém. Deus não abandonou você. Deus está falando hoje com você que está vendo esse vídeo. Ele não te abandonou. O silêncio dele significa só uma coisa: é que as soluções para a sua vida estão ao seu alcance. Você só precisa enxergá-las, entender os sinais, para ver que essas soluções estão próximas a você.
Talvez a solução está debaixo do seu nariz e você não está vendo. Essa situação difícil que você está passando, essa crise financeira, essa situação dentro da tua casa, na tua família, no teu lar, a solução está mais próxima do que você imagina. A única coisa que Deus pede a você, acalma o teu coração. Nesta hora, aquieta-te. Comece a perceber as árvores que estão já plantadas no seu deserto como sinal de que a solução está próxima. Abra os teus olhos para ver as soluções que já estão ao seu alcance. O silêncio de Deus, ele é eloquente no que diz respeito à proximidade das soluções que Deus tem para a tua vida. Tente viver com esta calma, com esta tranquilidade, não deixe o desespero entrar, como Agar, que aquela mulher o fez. O silêncio de Deus muitas vezes é necessário, assim como o nosso silêncio enquanto pais. Você que é pai, você que é mãe. Quando você quer ensinar algo ao seu filho, você muitas vezes se permite ficar em silêncio. Quando você faz alguma pergunta para ele, de alguma lição da escola ou de alguma circunstância da vida que você quer que ele aprenda, ele já ouviu isso em algum momento. E ele já sabe. E de repente, se você falar, ele não vai se desenvolver, ele não vai memorizar aquela solução. Então, o que o pai ou a mãe faz, didaticamente falando? Eles ficam em silêncio, fazem a pergunta e ficam em silêncio, deixa a criança chegar na resposta. O silêncio, muitas vezes, ele vem com o intuito de fazer com que a gente evolua, cresça, porque se Deus viesse com toda a resposta, com todas as direções para nós, com todas as soluções para nós, nós não evoluiríamos, não cresceríamos, não teríamos um desenvolvimento. Por isso que o silêncio muitas vezes ele se faz necessário. É a forma que Deus tem didática de nos ensinar a evoluir na vida, a alcançar as soluções com as nossas próprias mãos. Agar estava muito perto daquele poço. E o silêncio de Deus era como se Deus estivesse falando para ela: vá até lá. O que fazes, Agar? O que você está fazendo aí? Está ao seu alcance. Deus está falando com você, está ao seu alcance. Não fique parado, não desista, não desanime, não deixe o desespero entrar. Aprenda o que Deus está querendo te ensinar através do silêncio. Aprenda o que Deus está querendo te ensinar através do silêncio. Nós precisamos estar com o coração aberto para isso. O desespero, ele, além de nos cegar, ele também nos rouba a capacidade de sermos resilientes e de repente, a gente não tem mais a condição de se adaptar às situações difíceis, porque a gente deixa o desespero entrar, é isso que o desespero faz. E a capacidade de adaptação a momentos difíceis é fundamental para que a gente sobreviva, para que a gente cresça também e evolua. Então não deixe o desespero entrar, meu querido. Comece a filtrar melhor as tuas influências, as pessoas que têm conversado com você, pessoas negativas, pessoas que estão muitas vezes te roubando a esperança. Não dê ouvido a essas pessoas, amado, porque isso não vai ser saudável para você. Diante do silêncio de Deus, não procure outras vozes. Se resguarde no silêncio dele, tentando entender aquilo que ele quer te ensinar. É isso que Deus tem para nós. E aqui, além de tudo isso que Agar estava vivendo, é triste perceber que ali ela estava desistindo muito próximo à solução do seu problema. Ela deixou o filho dela ao pé de uma árvore e ela se colocou a uma certa distância e o poço estava ali próximo. Quantas vezes a gente desiste e está tão próximo da solução? Tudo porque a gente deixou o desespero entrar. Continua. A solução está mais próxima do que você imagina. Não desista. Não desista. Não
não abaixe a guarda. Ela estava muito próxima da solução do seu problema. E ali a misericórdia de Deus é que não fez ela sucumbir. E para combater muitas vezes o desespero, nós precisamos trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, como diz o texto bíblico também. Porque Agar, a história dela, e que precede esse capítulo que nós acabamos de ler, se você ler depois com calma o capítulo 16, você vai ver que Agar, assim que ela concebeu, assim que ela engravidou, Sara começou a ter ali uma rixa com ela, porque viu que ela engravidou, Sara, ela não engravidava. Então elas começaram a ter uma rixa, inclusive natural, por conta da circunstância toda, de toda a situação. E ali a gente percebe então que Sara expulsa Agar. Isso antes do texto que nós acabamos de ler. Agar já havia sido expulsa, só que ela ainda não tinha dado à luz, ela ainda estava grávida. E a mesma cena, a mesma situação, Agar então foi para o deserto. E ali ela estava grávida. A Bíblia diz que ela ficou ali junto a um poço. E a Bíblia diz que um anjo apareceu para ela. E ali naquele poço, naquela situação difícil da vida dela, um anjo falou para ela que o seu filho, o filho de Agar, seria um grande homem, teria uma herança fortíssima sobre a terra. Ali Sara, ela recebe uma promessa de Deus. E aí o anjo orienta ela a voltar para a casa de Abraão. Ela volta, ela se humilha diante da sua senhora, que é Sara, e ela fica ali até acontecer tudo isso de novo. E olha que interessante, ali Agar recebeu uma promessa. Assim como você talvez tenha recebido promessas na sua vida um dia, talvez você em circunstâncias difíceis que você já enfrentou, Deus já falou com você, Deus já usou pessoas, Deus já falou no teu interior, Deus já usou a própria palavra dele, que é recheada de promessas, que tem inúmeras promessas para todos nós, e talvez você, com o tempo que se passou, você tenha se esquecido dessas promessas, como Agar. Agar estava ali, não havia motivos para desespero, porque ela já tinha ouvido uma promessa, e eu digo a você, não há motivos para você se desesperar. Por que você está se desesperando se Deus já falou um dia com você? Por que você está questionando o silêncio de Deus se um dia Ele já bradou no teu coração as promessas que Ele tem para a tua vida? Então, não desanime, traga à sua memória as promessas que Deus já fez a você. Traga ao teu coração as palavras que um dia Deus já marcou o teu interior. E Ele já prometeu para você coisas que Ele quer fazer na tua vida. E diante dessa situação difícil de hoje, trazendo isso à sua memória, você não vai se desesperar. E se você não se desesperar, mesmo diante do silêncio de Deus hoje, nos momentos difíceis da sua vida, você vai enxergar as soluções que já estão ao seu alcance e Deus vai ser exaltado e glorificado na tua vida. Amém, amados? Louvado seja Deus, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E eu queria reforçar a você que está vendo esse vídeo e que foi abençoado por Deus, não se esqueça de deixar aí o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube, logo abaixo do vídeo tem aí uma opção para que você se inscreva em nosso canal. Faça isso, para que você possa estar recebendo aí as notificações das coisas que Deus coloca no nosso coração para estar publicando aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.